Nós dividimos aqui essa apresentação em algumas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a importância do AVC. Na segunda parte, nós vamos correlacionar, né, esse agravo neurológico de alguma maneira com o cenário que nós vivemos hoje, da pandemia do Covid-19. E uma outra parte, nós vamos falar então dos diversos métodos de avaliação dos scores, das escalas do AVC. E aí na quarta parte, nós vamos fazer então o fechamento e a conclusão em relação ao melhor método, ok? Então dessa maneira que nós vamos dividir didaticamente essa live, nesse nosso bate-papo aqui hoje, ok? Então vamos então para a nossa primeira parte, para o nosso primeiro bloco aqui, que é justamente sobre a importância, o problema que é o acidente vascular cerebral. Bom, nós sabemos que existem dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Qual é o mais grave dos dois? Olha, sem sombra de dúvida, o mais grave é o AVC hemorrágico, associada com lesões vasculares, com hemorragia e que tem um maior índice de mortalidade. Ainda bem que o AVC hemorrágico é o que é menos comum entre os dois. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, em torno de 10 a 15% dos AVCs são do tipo hemorrágico, o mais agressivo com maior mortalidade. Então, o mais predominante vai ser então o AVC, né, do tipo isquêmico. Ainda bem, né, o menos grave em relação ao AVC hemorrágico. É tão grave a situação do agravo neurológico dessa doença cerebrovascular no mundo todo que estima-se que uma pessoa em cada 4 durante toda a vida vai ter um AVC, de acordo com as estatísticas, né, atuais. Quer dizer, em cerca de 25% da população vai ter um AVC, ou seja, 1 a cada 4 pessoas. Turma, isso é de grande importância médica, grande importância de saúde. Então, aqui no Brasil não é diferente, tá? Ela retrata também todo esse problema mundial, e aqui no Brasil, né, o acidente vascular cerebral, as doenças cerebrovasculares, elas estão entre o ranking das principais causas de morte da população brasileira, de doenças cardiovasculares, e a gente destaca o infarto e o acidente vascular cerebral. É importante que a gente entenda também que, além da mortalidade associada, nós temos também a morbidade. E essa morbidade, ela é muito bem, assim, ela é representada por justamente danos neurológicos permanentes. São pacientes que ficam acamados por déficit cognitivo, déficit neurológico, déficit motor, e abrindo porta para outras complicações, como infecções pulmonares, sepse, paciente acamado, escaras de pressão, úlceras de pressão, infecção, ou seja, uma série de consequências, de morbidades que vai então agravar ainda mais essa problemática. Então, quem atua na área de saúde, profissional da área de saúde, acadêmico da área de saúde, sabe bem que o nível de assistência de paciente com AVC, ele acontece em todos os níveis, desde a atenção primária da saúde até o nível terciário, com pacientes sequelados, pacientes que chegam com AVC hiperagudo, ou seja, muito abrangente na assistência, principalmente ali relacionado no atendimento de emergência. Então aqui no Brasil também é algo que tem que ser considerado, e nós temos todo ano, né, uma iniciativa global em outubro, dia 29 de outubro, se eu não me engano,
é o Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao AVC, e é um dia onde se coloca nos holofotes, né, a iniciativa justamente de prevenção do AVC. E essa é a notícia boa. A notícia boa é que os fatores de riscos associados com acidente vascular cerebral, de maneira geral, são fatores que são preveníveis. Fatores que são preveníveis. Logicamente que existe o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, que pode acontecer em qualquer idade, por malformação arteriovenosa cerebral, que pode acontecer com pacientes jovens, né? Possivelmente que culminou. Nós temos vários episódios de morte súbita. Lembro que recentemente teve uma cantora de uma banda de forró que no Piauí, no palco, durante o show, ela teve um mal súbito, né, e faleceu. Né? Isso bem provavelmente caracteriza a possibilidade de paciente de 22, 24 anos de um acidente vascular, né, cerebral do tipo hemorrágico, causando uma condição neurológica incompatível com a vida. Então, só para a gente então falar desses fatores de risco, né, que são preveníveis. Ó, vamos falar desses fatores de risco. Então a gente está lá. Sedentarismo é um fator de risco relacionado com AVC. E que desafio é a gente vencer o sedentarismo nesse isolamento social, né? Então tem que realmente ser muito disciplinado e fazer atividade física realmente em casa, seguindo um programa de atividade física. Você pode ir lá no YouTube, faz acompanhamento, enfim. Existem possibilidades, né? Tá cheio de desculpa, mas também tem possibilidade de você fazer. Então vença e não procrastine. Saia do sedentarismo mesmo nesse cenário. É um desafio, sem sombra de dúvida. É desafiador. Então temos lá o diabetes, as doenças cardiovasculares, né? Doença cardíaca, hipertensão, a idade, com o aumento da idade, né? O fator de risco maior. Homens negros, né, tem fatores de risco maior. O próprio cigarro também, o fumo, relacionado com fator de risco. Então, vários fatores de risco, como a hiperdislipidemia. Então, fatores de risco que podem ser, em sua maioria, fatores de risco controláveis. E nós, profissionais da saúde, acadêmicos da área da saúde, nós temos o dever de sempre promover a questão da promoção em saúde, né? Promover a promoção da saúde. Realizar a promoção da saúde através da orientação, né, justamente da população, né? E mais uma vez eu trago, né? A gente vive agora a pandemia da informação. Então, só para lembrar, a gente tem que ter esse papel de conscientização, de conscientizar a população, tá? Então, você agir, você é responsável de passar essa comunicação, né? O famoso derrame, né? Então, eu me lembro que quando criança, a primeira vez que eu ouvi falar sobre derrame, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, e me falavam que se eu tomasse bananada de noite, olha a história, tomasse bananada à noite e fosse tomar banho depois, eu poderia ter um derrame. Como também eu escutei desde criança que se eu comesse feijoada à noite, eu podia ter um derrame. Olha, e nas vezes que eu tomei por um tempo ali na adolescência da criança, pensa que eu ficava com medo, né, de ficar com a boca torta, né? Fica com a boca torta, vai tomar banho. São coisas dos ditos populares, né? E o derrame é a maneira pela qual a população, né, fala sobre o acidente vascular, né, cerebral. Então a gente sabe que tem aí todo essas histórias, né, dentro da população, gosto de sempre falar, né? Então, assim, esse primeiro parte, né? A gente falou da importância, né, do acidente vascular cerebral dentro da nossa realidade de saúde. Bom, como que a gente pode agora, nessa segunda parte, correlacionar o acidente vascular
dentro desse cenário de pandemia do Covid-19, tá? Como que a gente pode relacionar isso daí? Olha só, nós sabemos que as principais manifestações clínicas iniciais do Covid-19, da infecção por Covid-19, é a febre com tosse. No entanto, essa doença nova, onde a gente aprende a cada dia, tem mostrado, a partir do momento que vai sendo publicado, né, os relatos dos casos, as experiências já vividas, tem mostrado que ela apresenta um amplo espectro de sinais e sintomas. E que parte desses sintomas, dessas manifestações clínicas, são também manifestações neurológicas, que podem acontecer precocemente, antes das manifestações pulmonares, como a febre, a tosse, como pode também acontecer associadamente com essas manifestações iniciais de reconhecimento precoce, né, que são os sintomas gripais. Inclusive, foram publicados 3 estudos da China, lá de Wuhan, uma série de casos, de 3 estudos retrospectivos, né? A gente ainda não tem estudos com maior grau de evidência, mas são os estudos que já tem disponível, e essas experiências são experiências importantes para delinear o nosso tratamento, a nossa abordagem ao Covid-19. Então, 3 estudos publicados até então mostram que os sintomas, as manifestações neurológicas podem acontecer até cerca de 36% dos pacientes com Covid-19. Nós vimos lá, durante a maratona do impacto do Covid-19, né, no atendimento ao paciente vítima de trauma, que os sintomas gastrointestinais poderiam acontecer até em 50% dos pacientes com Covid-19. Então tem um amplo espectro de manifestações clínicas, e por isso a nossa atenção de estar reconhecendo precocemente esses pacientes, esse perfil de paciente, que acaba sendo desafiador devido a essa variância, essa possibilidade de mudança, mas que de fato a maioria se encaixa perfeitamente ali nesse padrão de febre e tosse. E das manifestações neurológicas do Covid-19, as mais comuns são a cefaleia, a tontura, ok? Elas são as mais comuns. Então, cefaleia, tontura. Calma aí, turma. Então, assim, não vai ficar, eu tô com dor de cabeça, será que isso é coronavírus, eu tô com Covid? Calma, tá, turma? Isso são relações. Então, você é uma pessoa que já tem enxaqueca, tem dor de cabeça frequente, geralmente com a vista. Calma, nada de entrar aqui em noia, em paranoia aqui. Então, apenas são relatos que você vai associar com outros achados também do doente, ok? Então, e outras características, outras manifestações neurológicas que foram documentadas, tá, no paciente com Covid-19 foi justamente o quê? A perda do olfato, de não sentir cheiro. O que é isso? Anosmia, de não sentir cheiro. É uma manifestação periférica neurológica. E uma outra manifestação também reconhecida neurologicamente nesses pacientes com Covid-19 foi a perda do paladar. Então, não sentir o gosto das coisas, né? A ageusia. Então, você ter a perda do olfato, do cheiro, dos odores, e a perda do paladar foi algumas, né, alterações que foram encontradas no paciente com Covid. A encefalopatia, teve alguns casos relacionados com encefalopatia, isso associado com os pacientes graves também, e também a própria evolução com acidente vascular cerebral nos pacientes com Covid-19.
E aí entra aquele perfil de paciente grave, o paciente idoso, o paciente com morbidade. Então teve já também relatos de casos de complicações como o acidente vascular encefálico, né, devido às complicações do Covid-19. Complicações, sobretudo, do ponto de vista trombótico e causar também disfunções cardiovasculares, né, e liberação de êmbolo, né, para fazer então um acidente vascular do tipo isquêmico como complicações. Ainda nessa parte da pandemia do Covid-19, aí eu trago uma outra visão para vocês. Nós estamos vivendo então um isolamento social. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas estão em casa, onde é reforçado esse isolamento para aquele grupo de risco, que são pessoas acima de 60 anos de idade, com morbidades associadas. Então, os nossos idosos, que são fatores de risco para o AVC, eles vão estar em casa e junto com quem? Com os familiares. Familiares estes que são os profissionais da saúde, os acadêmicos da área da saúde. Obviamente que quem está na linha de frente tem evitado e deve evitar esse contato. Então aqui eu tenho dois cenários. Eu tenho um cenário do profissional da saúde que está em casa e tem um idoso em casa ou tem um idoso na família. E que se porventura esse idoso tiver um AVC, o que é que vai ser necessário? Quem que vão procurar? Ou se ele tiver envolvido no momento, ele vai ter que reconhecer o acidente vascular cerebral. Um outro cenário vai ser uma orientação e uma capacidade e habilidade de reconhecimento à distância. Se o profissional de saúde que está na linha de frente, que está trabalhando, ele vai receber um telefonema falando que o avô, o tio, está com algumas queixas, ele tem que reconhecer o AVC. Se está em casa, está todo mundo em casa, no condomínio, no prédio. Se tiver alguma situação de emergência e essa situação de emergência está envolvendo lá um idoso, quem que eles vão chamar? Antes era muito mais fácil ir para o hospital rapidamente. Mas hoje, para ir para o hospital, né, muitos estão tendo receio para ir até os hospitais. Então vai ser muito mais comum que os acadêmicos, profissionais da saúde, quem está envolvido com a saúde, vai ser procurado para fazer abordagem em situações de emergência que vão acontecer fora do cenário hospitalar. Está todo mundo com medo de ir para o hospital. Os atendimentos na emergência têm diminuído. Agora eu pergunto, será que diminuiu as afecções de emergência? Será que realmente vai diminuir o número de acidente vascular cerebral? Será que vai diminuir o número de infarto agudo do miocárdio? Será? Quer dizer que o Covid-19 tem efeito protetor? Não vai diminuir, turma. Muito pouco provável diminuir. O que vai acontecer é que esses casos vão acontecer, vão continuar acontecendo e predominantemente os sintomas e sinais iniciais vão estar acontecendo aonde? Na residência, em casa, já que a maioria das pessoas estão ali em casa. Então, mostrando que o conhecimento e habilidade em suporte imediato à vida, pelo acadêmico da saúde, pelo profissional da área da saúde, é fundamental, mais do que fundamental, em reconhecer, em fazer abordagem nessa situação de emergência. E no AVC, um ponto crítico é o reconhecimento precoce. Isso que vai, então, ser determinante, o pontapé inicial determinante em relação à sobrevida, em relação à diminuição do risco de sequelas. Ok? O reconhecimento precoce. Tudo bem aqui?
Então, segura a tua dúvida até então. Se você tiver alguma dúvida, manda a tua dúvida daqui a pouquinho. Vamos falar da terceira parte. Da terceira parte aqui, em relação ao nosso tema de hoje, é justamente sobre as escalas de avaliação do AVC. Turma, escala de AVC tem várias, com diversas finalidades. Diversas finalidades. Você não vai conseguir jamais decorar tudo, aprender tudo. Isso tem que estar lá na mão. Hoje tem aplicativo no celular, você tem como fazer essas consultas, tá? Durante o atendimento, durante a abordagem do paciente. Então nós temos uma série de escalas com diversas finalidades. Por exemplo, escala de avaliação do AVC, a gente tem aí 11 escalas, em média, mais de 11 escalas. A que eu destaco é a NIS, né, que é do Instituto Nacional, né, de Stroke, de Choque, de AVC americano, que utiliza uma série de parâmetros que é a mais utilizada para essa base de avaliação, com o objetivo de avaliação aguda do AVC. Mas não é uma escala, turma, para reconhecimento, tá? Para disparar reconhecimento, não. É uma escala de avaliação. Vai ter escala em relação a avaliar a funcionalidade do doente. Vai ter escala relacionada com o resultado do doente, de comprometimento direcionado neurologicamente para o doente. Então a gente vai ter uma gama de escalas, tá? Vou ter diversas escalas. E a escala que a gente vai estar focando hoje aqui e que tem a relação com o suporte imediato à vida vai ser a escala de identificação do AVC. É a escala do reconhecimento do AVC aplicada no cenário pré-hospitalar, ou seja, no cenário fora do hospital, que pode acontecer na casa, que pode acontecer no supermercado, que pode acontecer na farmácia, né, que são os locais que praticamente estão abertos hoje e são os locais de muita facilidade de uso, né, de muita gente está frequentando. Então, o fato é que pode acontecer em qualquer lugar, principalmente acontece nas residências. Então, a escala que a gente vai focar do suporte imediato à vida são as escalas de avaliação pré-hospitalar. E, essencialmente, nós temos 3 escalas. Tem mais escalas, tá? Tem mais escalas, mas essencialmente, as principais escalas são 3 escalas de reconhecimento no cenário extra-hospitalar do AVC. A primeira escala que eu trago para vocês é a escala do FAST. Daniel, FAST? FAST não é aquele uso do ultrassom no trauma abdominal fechado para saber se tem líquido livre na cavidade? É também. Mas aqui o FAST é uma escala, né, que é rápido também, é uma escala de reconhecimento do AVC. E ele vem lá do inglês, tá? Então o F de face, de reconhecer, né, alguma desvio facial, ok? O A de arm, que é braço, uma perda de função do membro superior dos braços, uma fraqueza dos braços, tá? Então essa é o A, F de face, A de arm, tá? O C, o S, olha, face, o S de speech, né? Se tem dificuldade para falar, se a pessoa está com dificuldade para falar. E o T de time, reconhecer rapidamente, ter que ligar então para acionar o serviço de emergência. Que lá nos Estados Unidos, o número 911, e aqui no Brasil, o número que nós conhecemos de acionamento no nosso serviço de assistência pública pré-hospitalar, que é o SAMU 192, então o número 192. Então essa é a escala FAST para reconhecimento do AVC no pré-hospitalar. Sabe qual outra escala que tem, que também é muito utilizada, uma das principais escalas também que são colocadas, é a escala pré-hospitalar de Los Angeles, ok? Do serviço de pré-hospitalar de Los Angeles.
Nessa escala de Los Angeles, turma, já tem aí um formulário para ser preenchido, ok? Tem lá um formulário para preencher. Nesse formulário, ele começa com algumas perguntas para o paciente, de identificação do paciente. Por exemplo, se o paciente tem acima ou menos de 45 anos. Se o paciente está com distúrbio glicêmico, se a glicemia está menor que 60, se está maior que 400. Se o paciente tem história de epilepsia, de convulsão prévia, vai estar lá nesse formulário. Se o paciente ele é um paciente que está acamado, se tem alguma doença correlacionada, teve uma história prévia, ou seja, ele começa lá com algumas perguntas e aí depois ele vai avaliar força das mãos, força motora, ele vai avaliar o desvio facial também. Ou seja, ela é um formulário de aplicação. Então, ela não acaba sendo muito útil ali no dia a dia, né? Porque você tem um formulário, tem algumas informações para você aplicar. Mas será que ela vai ser a melhor pelos estudos, pela avaliação? Será que vai ser a melhor do pré-hospitalar? Vamos já saber a respeito disso. A outra escala que é muito utilizada no pré-hospitalar, talvez a mais conhecida, é a escala de Cincinnati, do serviço de pré-hospitalar em Cincinnati. Tá? É uma escala bem tradicional. E nessa escala, ele vai avaliar 3 parâmetros do paciente. Ou seja, avaliando 3 parâmetros, a gente consegue ser rápido, né, na avaliação. Em menos de 1 minuto, você consegue avaliar o paciente. Então, a primeira avaliação da escala de Cincinnati vai ser o desvio facial. Se o paciente tem alguma flacidez da hemiface. Isso é facilmente reconhecido pelo desvio da comissura labial, né? A queda aqui da região palpebral juntamente com o desvio labial. Então, reconhecer esse desvio labial da hemiface, da flacidez da hemiface. Ok? Então, a escala de Cincinnati. E aí você pode aplicar isso pedindo para o paciente sorrir, fazer um sorriso, e aí você reconhecer então, né, essa hemiflacidez a flacidez da hemiface, ok? O próximo teste que é aplicado no Cincinnati é pedir para o paciente levantar os 2 braços com a palma da mão para cima e pedir para o paciente segurar, manter os braços elevados por 10 segundos. Se o paciente, então, não conseguir manter os braços elevados, ou até mesmo não conseguiu levantar os braços, então você reconhece uma fraqueza dos membros superiores. E a terceira avaliação rápida da escala de Cincinnati é uma dificuldade na fala. E aí pedir para o paciente, para a pessoa, falar com você ou repetir alguma frase, ok? Então pede lá, olha, diga assim, eu quero entrar no grupo exclusivo do Telegram. Aí você, eu quero entrar no grupo, é só ir lá no perfil, lá no meu perfil do Instagram, tem lá o link para você ir para o grupo exclusivo do Telegram. Eu quero conhecer a seu canal no YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, vai lá ver os vídeos que tem no canal do YouTube. Ou seja, pedir para o paciente falar algo, uma frase curta, para você reconhecer disartria, dislalia, dificuldade de articular a palavra, ok? Então, nesse doente, turma, você reconhece e aplica, então, essa escala do Cincinnati. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, a primeira vez que eu estudei AVC, que foi antes da disciplina de neuro, foi durante a minha participação na Liga de Trauma e Emergência, e a gente acaba estudando, se aprofundando lá com trauma e emergência durante a faculdade. E eu lembro bem que em 2002 nós fundamos essa Liga de Trauma e Emergência lá na nossa faculdade. Foi a primeira liga
que houve, né? Foi um grande movimento estudantil, muito bacana. A liga começou com 180 membros, era novidade naquela época. E logo em seguida, né, quem não conseguiu, quem não se identificou na liga de trauma e emergência, acabou saindo. E aí vieram outras ligas. E hoje nós vemos que toda a faculdade existe liga, né, de tudo que é doença, né? Que bacana isso, essa iniciativa. Eu tive o prazer de participar lá no começo, né, dessa semente lá das ligas do trauma, tá? Eu não sou tão velho assim não, turma, mas eu tive lá participando, envolvido muito com as ligas acadêmicas lá. Bom, então aí, lá nessa época, quando a gente estava estudando sobre AVC, eu lembro que nesse momento de falar com o paciente, com a pessoa com suspeita de AVC, eu tinha que pedir para ela repetir uma frase. E a frase era assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Rapaz, é difícil até para eu falar, muito mais para uma pessoa que está AVC. Eu pedi para ele, meu amigo, repita aí, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, assim, né, eu lembro disso, eu lembrei agora disso aqui, né? Então, assim, olha, pede para falar uma frase curta, algo curto, tá? Então pede para ser uma coisa curta, uma palavra curta, para você reconhecer essa dificuldade de falar do paciente. Essa então é a escala do Cincinnati, aplicada no cenário, né, pré-hospitalar. Então vamos aqui para a nossa última parte, para o nosso último bloco. Daniel, qual é a melhor escala para reconhecer, o melhor método para reconhecer precocemente um AVC? Sabemos que isso é parte fundamental, reconhecer o AVC agudo, naquela fase hiperaguda, até 4 horas e meia, né, do início dos sintomas, para você conseguir fazer uma tomografia para esse paciente, considerar fazer trombólise, considerar fazer trombectomia e ter resultados sensacionais, isso numa unidade de AVC. Então, todo o tempo aqui é precioso, né? O tempo é vida, o tempo é músculo cardíaco, o tempo é cérebro, né? E na emergência o tempo é vida, trauma, o tempo é vida, o tempo faz a diferença. Como faz a diferença um profissional muito bem treinado e qualificado para atender essas situações. E para eu responder essa pergunta, eu tive então que recorrer à medicina baseada em evidência. E aí fomos então consultar algum trabalho da Cochrane, que é um grande banco de dados de revisão sistemática, e lá em 2019, eles fizeram então essa publicação respondendo então essa pergunta. Qual é o melhor método de reconhecimento e avaliação? Reconhecimento de um AVC agudo. Sabe qual foi? Se eu tivesse sonoplastia aqui, eu ia botar, né, que range os tambores e tudo, mas o nosso tempo está curto. Essas lives que vão acontecer diariamente, ela tem um tempo limite de 37 minutos. Eu já estou quase chegando nesses 37 minutos. E o fato é que a melhor escala de reconhecimento, o melhor método de reconhecimento do AVC nesse cenário pré-hospitalar, extra-hospitalar, com uma sensibilidade de cerca de 83%, é a escala de Cincinnati. A escala de Cincinnati é a que tem a maior sensibilidade de reconhecimento. E aqui no Brasil, nós temos que essa adaptação da escala de Cincinnati, que é justamente na mnemônica SAMU, onde o S é pedir para o paciente sorrir, o A de abraçar, mas lembra, ok? Lembra, tá? Pede para ele levantar os 2 braços, ok? Então abraçar de uma maneira para ficar muito mais lúdica,
tá? Mas lembra, a Cincinnati é a escala com maior sensibilidade. Então, pedir para ele levantar os dois braços 10 segundos, palma da mão para cima. Ok? M de música, que é pedir para o doente cantar uma música. Mas, pessoal, imagina uma pessoa tendo um AVC naquela situação crítica de emergência. Então, assim, ok, assim, mas pedir para cantar uma música, né? Ah, fulano, canta uma música aí. O cara não tá pensando que é em música. Então, pedir para falar, mas mais uma vez, muito bacana essa referência mnemônica, música, né? Cantar, falar, mas é para lembrar música, né? Para oratória, para falar para encontrar alguma coisa. E o U de urgente, ligar para o SAMU 92 para poder então reconhecer. Então, obviamente que essa mnemônica SAMU, ela pode ser aplicada para primeiros socorros, leigo, tá? Mas aí para profissionais de saúde, suporte e acadêmicos, para o suporte imediato à vida, né? Cincinnati, ok? Cincinnati, então, respondendo a grande pergunta da nossa live hoje, é então o melhor método com maior sensibilidade em 83% para o reconhecimento precoce do AVC. Principalmente se o doente tiver as 3 características positivas. Então, chegamos a uma resposta com base na medicina, baseada em evidências. Turma, convido vocês mais uma vez, para vocês irem lá para o grupo exclusivo do Telegram. Ainda há pouco teve uma palestra exclusiva lá para a turma do Telegram. Para participar desse grupo é só ir lá no link no meu perfil que você já vai para lá participar, ok? É mais uma oportunidade de gratuitamente você ter acesso a conteúdo. É uma forma que eu vejo de estar contribuindo também, compartilhando, né? Essa questão de servir. Eu entendo muito bem que servir é a melhor maneira de aprender e se desenvolver como pessoa, como profissional. Muita gente deseja crescer para ser servido. Eu não penso desse jeito. Eu penso em servir, independente de que momento eu estou, em que local eu estou.